Olá, meu irmão, minha irmã que me acompanha nesse Evangelho do Dia, que faz comigo esse exercício de atualizarmos a palavra pela reflexão diária. A palavra é a semente que Deus vai semeando nos corações humanos. É preciso dar-lhe muita atenção e é hoje o que a palavra mesmo está nos exortando a fazer. Vamos, portanto, a ela, que hoje vem a nós em Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra é a semente. O agricultor, nós já sabemos, é o Pai. O semeador do reino é Jesus. As palavras são palavras do reino, que edificam a realidade divina no meio dos homens, que têm o poder de fazer as obras de Deus à medida que são acolhidas ou não. Então nós vemos aqui o semeador, Jesus, ele está fazendo a obra do Pai, trabalha incansavelmente para semear o reino. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. As multidões estão atraídas por Jesus, têm sede de ouvir sua palavra, estão ávidas por seu ensinamento, porque percebem que há vida naquele ensinamento. Eu fico pensando como a igreja tem o dever também de promover essa palavra, de dizer coisas importantes para as vidas das pessoas. E aqui é bonito que fala que Jesus, ele então, vendo as multidões, para falar melhor, dirigir-se melhor a elas, ele entra na barca. Nós sabemos que a barca, desde o início do cristianismo, é o símbolo da igreja. Jesus fala a partir da igreja. Sim, a igreja continuará a missão da semeadura da palavra do reino nos corações. Então, é preciso que a igreja fale com autoridade, com sabedoria, com unção, as palavras de Jesus, que as continue semeando no tempo. Mas Jesus está agora dizendo, não basta apenas querer ouvir, ter curiosidade. As multidões querem ouvir, mas como é a disposição em ouvir? Então essa primeira parábola que Jesus vai dirigir, entre as várias que veremos, às multidões, ele vai falar sobre a disposição com que a gente ouve uma palavra tão importante como é a palavra da nossa salvação, o Evangelho. Ele disse então que esse semeador divino, que é ele, está sempre semeando e vai semeando por meio da igreja. As sementes caem em diversos terrenos, diversas são as disponibilidades dos ouvintes para com a palavra. Meu irmão, minha irmã, é muito importante que a gente então fique atento. Essa palavra que tem o poder de nos salvar é obra do Pai por meio de Jesus, mas a receptividade cabe a nós. A parte mais importante Deus fará, que é trazer-nos a boa nova da salvação, que é ter enviado o seu Filho para isso, mas da nossa parte caberá a resposta a essa palavra. Como estará a terra que recebe essa palavra? De que modo a receberá? Nós vemos aqui Jesus, então, já dizendo esses modos que existem. Ele disse aqui comparações que falam da semente que cai na beira do caminho, da semente que cai numa terra que não tem profundidade,
da semente que cai entre espinhos e, por fim, da semente que cai em terra boa. Depois, nós vamos continuar com as explicações de Jesus. Hoje fica para nós a pergunta: como estamos recebendo a palavra? Damos atenção? Hoje, as redes sociais, elas estão captando muito da nossa atenção. Estamos ouvindo palavras demais. Será que não estaríamos deixando a palavra de Deus com um pequenino espaço e não ficamos ouvindo ou o nosso próprio pensamento, até quando rezamos, como se o nosso pensamento é que fosse o mais importante, ou dando atenção demais a tantas palavras das redes sociais, sobretudo? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo no Facebook, no Instagram? Quanto tempo você gasta com a palavra? A qualidade do tempo para com a palavra é a mesma que você gasta com outras palavras, com seus próprios pensamentos? Hoje, essa é a pergunta fundamental para nós. Rezemos. Deus divino agricultor, nós agradecemos, Pai do céu, porque o Senhor não se cansa de querer nos salvar sempre. Sabemos da tua alegria em nos salvar. Obrigado por ter enviado o divino semeador Jesus. Obrigado pela igreja que continua a obra da semeadura. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ajuda-nos a acolhermos a palavra num coração disponível, atencioso e bom. Pedimos por Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.